A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais solto também, aqui do lado de fora da minha casa novamente. E o tema do vídeo é: você tá escutando Deus falando com você? Ou o Senhor tá em silêncio? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e falar alguns pontos que pra mim é importante. E lembrando que o vídeo não é só pra vocês, como pra mim também. Muitas vezes eu sofro com essas dúvidas e eu vim aqui conversar um pouco com vocês, falar uma experiência e eu sinto que vai falar bastante com vocês, então prestem atenção no que eu vou falar. Bem, muitas vezes a gente fica confuso sobre a gente estar ouvindo a voz do Senhor ou não. Isso é completamente normal, eu mesmo passo por muitos momentos como esse, assim como eu sei que você também passa. E como é que é? Muitas vezes nossa fé vem se abalar por causa que a gente não está conseguindo ouvir a voz do Pai, a gente não está escutando Ele falando conosco. Nossa fé começa a se decair e decair, a gente não sabe mais o que fazer, a gente se perde, a gente grita, a gente clama e nada acontece. E esse pensamento de Deus não falar com a gente começa a enlouquecer a nossa cabeça, o que faz a gente começar a ter outros pensamentos, como tipo, e se eu fiz algo de errado? E se Deus não está me respondendo porque eu pequei, o que eu fiz para isso? E hoje eu vim aqui te falar que pode ser que na verdade você não tenha feito nada. E pode ser que Deus está falando com você, mas você não está querendo ver. E o que eu digo com você não está querendo ver? Tá vendo esta árvore atrás de mim? Se eu te falasse que o Senhor poderia te falar através dela, você acreditaria? Meus irmãos, nosso Deus nunca mudou. E ele fala de diversas formas com a gente. A própria Bíblia fala que ele fala conosco de várias formas, desde sentimentos, sensações, pela natureza, através de pessoas, pela sua palavra, pelos louvores. O Senhor fala conosco a todo momento. Só que uma coisa que o Senhor destaca na sua Bíblia é ele sussurra. Na maioria das vezes, ele não fala explicitamente, mas sim ele sussurra. A gente precisa estar atento a esse sussurro do Senhor. E alguém que sabe bem disso é o profeta Elias, que estava em momentos de angústia, quando estava fugindo, ele estava sendo perseguido. Ele correu, já pensou até em se matar, porém ele foi forte. E o Senhor veio e entregou comida para ele. E daí disso, o Senhor levou ele para um monte. E lá naquele monte ele viu fogo caindo do céu, terremotos e vento forte, porém o Senhor estava no vento veemente e suave, como um pequeno sussurro. E é isso que eu tô querendo dizer. Que o Senhor, muitas das vezes, ele fala no sigilo, no baixinho, nos pequenos pontos. E é por isso que muita gente se confunde, achando que o Senhor na verdade não fala conosco. Mas na verdade ele pode estar falando conosco até mesmo agora, ele pode estar falando com você. Talvez ele te mandou esse vídeo para você entender que ele está falando contigo, mas você não está enxergando, você não está vendo. Talvez basta você olhar para o céu, ficar parado uns 5 minutinhos e falar: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero saber o que o Senhor tem para falar para mim. E prestar atenção. Porque o Senhor, ele gosta de falar no silêncio. Você tem que estar dando toda a sua atenção a ele, que ele vai falar contigo. Talvez na sua oração você sente aquela paz. Aquela paz que cobre todos os seus medos, que mesmo nas suas angústias ela vem e te domina. Isso também é o Senhor. O Senhor, ele se mostra nas pequenas formas. De pequenas formas, ele se mostra, ele mostra a tua glória. E ele nos abençoa, porque o Senhor é justo e fiel para aqueles que são justos a ele. O próprio rei Davi, o grande Davi, escolhido pelo Senhor, um coração como o do Pai. Sofria com isso e em muitos salmos ele destacava que não ouvia a voz do Senhor o chamando, conversando com ele. E em meio ao seu desespero, em meio ao seu medo, ele não simplesmente se acabou, ele não se derramou no chão, não ficou chorando, não desistiu do Senhor. Não, na verdade o que ele fez foi continuar tendo fé e clamando ao Pai. Porém, ele estava angustiado. Ele precisava da resposta do Senhor e o Senhor não o respondia, não o livrava daqueles mal. Porém, depois, o Senhor o livrou.
E é sobre isso que eu quero dizer. Porque talvez você esteja passando por um momento de silêncio também. Talvez o Senhor não está te respondendo, porque a bênção que você está pedindo, aquilo que você está pedindo, não seja a hora de você ganhar. Então, sobre o silêncio do Senhor, entenda que nunca é um silêncio. Na verdade, é só um momento de espera que você tem que ter para que sua bênção chegar na hora certa, porque toda bênção que vem na hora errada se torna desgraça, isso é algo que temos que entender. Então, se verdadeiramente aquilo que você está pedindo para o Senhor, Ele não está falando, talvez não seja porque Ele te ignora, porque Ele nunca ignora seus justos, mas sim porque não é a hora de você receber aquilo. Então, isso também é uma opção, algo que pode ser o silêncio do Pai. E é claro, quando pecamos, o Senhor se distancia da gente. Não, Ele nunca se distancia da gente. Nós que nos distanciamos dele, e por causa disso nossa alma não consegue escutar ao Pai. E isso é bem verdade. Mas talvez seja muito mais simples do que isso. Talvez tudo que você precisa prestar atenção é escute ao Pai. Porque até quando ele está em silêncio sobre determinada coisa, ele pode não estar em silêncio para você, porque todo dia ele se mostra para você. Mesmo nas formas mínimas ele se mostra. Mas naquele determinado ponto que você precisa, ele se silencia. Então, entenda que isso não é silêncio, mas sim um convite para você crer no Pai, clamar a Ele e esperar que na hora certa Ele vai te abençoar. Então, o que é o resumo deste vídeo é que, na verdade, o Senhor nunca para de falar conosco. E até no teu silêncio Ele fala. Então, se Ele está em silêncio, é só Ele falando para você, espera mais um pouco. E se você não consegue ouvir nada do Pai, se entregue ainda mais a Ele e comece a prestar atenção. Porque o que falta para você ouvir o Pai é só você se entregar e prestar atenção, porque Ele nunca deixa de falar conosco. O Senhor nunca sai de nossas vidas. E se Ele começou a boa obra em você, Ele vai continuar para sempre. E caso você não creia no Senhor, vai atrás dele, porque você vai ver o quão maravilhoso é esse Deus que nós temos. O quão perfeito é o seu amor e sua misericórdia. E mesmo comigo passando angústias, eu clamo ao Pai, porque Ele é o único que tem o poder para me livrar, assim como tem o poder para livrar cada um de nós. E Ele pede para nós clamarmos a Ele e os buscarmos, mesmo em momentos difíceis, porque no momento difícil o Senhor nos abençoa, Ele nos dá aconchego. E na hora certa entregará a sua bênção e derramará a sua glória sobre a gente. Então, o convite final é: não se desespere por não ouvir o Pai, mas sim sai para fora da sua casa, ou simplesmente se ajoelhe, sai para andar na rua e simplesmente conversa com o Pai no silêncio, no sigilo, talvez até mesmo na mente, caso você não consiga falar em palavras, se expressar, mas conversa com Ele e presta atenção ao seu redor, porque talvez o Senhor esteja falando com você por meio das árvores, pelo céu, e você não está vendo, porque o Senhor criou o dia e a noite, o céu e a terra, e Ele fala conosco de todas estas formas. Basta você focar os seus olhos no Senhor e ver que Ele nunca te deixou. Fiquem com Deus, meus irmãos. Espero que essa palavra tenha falado com vocês e até a próxima.